Tudo certo aí, Caio? Amém. Amém. Só para esclarecer, gente, a gente não vai começar ainda porque a gente propôs de fazer uma inscrição, né? A gente precisa do interesse da igreja para que os projetos sejam realizados, né? Então, que eu saiba, até então não tem inscrição, né? Tem indicação, é diferente, né? Quando a gente indica alguém, a gente vê competência, a gente vê habilidade, mas precisa de uma aceitação, é um acordo, né? Então, por isso que a gente ainda não vai iniciar, mas brevemente nós cremos que ela vai iniciar, porque esse é o trilho da nossa igreja. Nós temos um trilho, nós temos uma estratégia para o desenvolvimento pessoal de cada um. Nós não somos apenas uma igreja que desenvolve uma parte, mas a gente acredita no ser humano como integral. Então, nós desenvolvemos pessoas em todas as áreas. Mas, para desenvolver, precisa de vontade, precisa de querer. Amém? Essa semana, o Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu fiquei ruminando isso. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, né? Eu tenho o meu lugar na minha casa que eu passo horas estudando, porque eu tenho prazer. Eu cavei poços na minha casa, então tem lugares tão especiais dentro da minha casa, que quando eu entro nesse lugar, eu sou capaz de passar o dia inteiro sem comer, apenas estudando a palavra. É uma graça que Deus me deu. E aí, nessa semana, eu me sentei no lugar de costume para falar com o Senhor, para estudar a palavra. E comecei a ler, e aí o Senhor falou no meu coração: e se hoje essa Bíblia, esse livro que está nas suas mãos sumisse, acabasse? Se essa palavra fosse exterminada, o que sobraria de mim? Aí eu fiquei assustada e eu fechei a Bíblia e comecei a pensar: o que eu sei de Deus que seja capaz de me manter viva e em crescimento se porventura esse livro terminasse? E o Senhor me desafiou a trazer a palavra hoje sem ficar pegada no papel. E quando eu me peguei respondendo essa pergunta e ouvindo Deus, eu pude perceber que existem dependências nesse livro. E a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, é que nos últimos dias o Senhor escreveria a sua palavra no nosso coração. Eu creio que na Bíblia, como eu assim aprendi, não existe palavra inútil. E quando Deus promete lá em Ezequiel 36, que Ele nos daria um novo coração, arrancaria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. E nesse coração estaria escrito a palavra do Senhor. Eu creio que vai existir um tempo em que nós não vamos ter esse livro mais nas mãos. E quando esse tempo chegar, e aí? Como é que eu vou viver? A gente sabe que tem pessoas que vivem em países que já estão experimentando isso, né? Nós temos uma amiga, Dani, que ela foi para a Índia e hoje ela está lá na Escócia. E ela compartilha que quando ela chegou na Índia, ela chegou escondida. A palavra não pode ser vista nem ouvida por alguma autoridade. Gente, tem pessoas que já vivem isso e vivem com pouco. Às vezes, a pessoa se converte através de uma palavra, e aquela única palavra é a palavra que ele vai viver o resto da vida. E nós amamos a palavra, mas ela precisa estar dentro.
E a gente está chato. Eu vi a Aninha aqui, ela olhou para a gente, ela fez assim. Ela copiou. E discípulo significa cópia. Não significa que a gente tem que pegar a Bíblia e começar. Deixa eu ver se a Micheline está exegésia. Não. Será que ela está com texto? A gente começou a ficar chata, a gente se transformou em fiscais. A gente está o tempo inteiro colocando as pessoas à prova, para saber se estão falando da parte de Deus ou não. E a gente perdeu a pureza de olhar e copiar. Eu creio que Deus é um Deus de equilíbrio. A igreja já viveu refém de pessoas que manipulavam a igreja, homens e mulheres que faziam dos seus discípulos pessoas manipuladas. Isso é maligno, Deus não aprova isso. Mas hoje a gente vive um outro extremo. A gente está na igreja, a gente está debaixo de uma liderança, mas a gente está o tempo todo testificando se aquela pessoa é confiável ou não. E Jesus, ele não teve um edifício para chamar de seu, quando ele esteve presente nessa terra. Ele não teve. A igreja dele era as ruas. A igreja dele era ir caminhando, falando do Pai, falando daquilo que o Pai estava fazendo, e assim as pessoas iam vindo, pessoas abriam as suas casas, não entra aqui. E ele entrava, e assim ele construiu relacionamento, ele construiu cultura, ele construiu aquilo que era propósito dele. Ele trocou as vestes do povo que estava com ele. Porque o objetivo dele era fazer filhos. O objetivo dele era tirar a roupa de miséria do povo e vestir de filiação, devolver a identidade para o povo. E ele cumpriu. E eu fiquei me perguntando, Senhor, em vários momentos Jesus foi questionado, Jesus foi desprezado. Hoje a gente exalta e honra o nome dele, mas ele foi desprezado. Ele foi xingado. Tentaram matar, ele teve que sair, ele teve que fugir. E nós hoje estamos muito mal acostumados. Nós estamos perdendo a essência de ter a palavra do Senhor dentro de nós, no nosso coração. E o Senhor, Ele me fez refletir muito sobre muitas coisas, né? E uma das inconformidades que eu tive essa semana foi, Senhor, o teu povo, nós estamos vivendo de uma forma tão miserável, nós estamos clamando, nós estamos pedindo coisas que está escrito que já foram liberadas, já foram consumadas. Não existe nada para se cumprir aqui a não ser o retorno de Jesus. A nossa vitória, a nossa saúde, a nossa prosperidade, já está tudo consumado. E por que nós não estamos vivendo isso? Talvez porque nós estejamos distraídos demais. Nós estamos perdendo a pureza de acreditar em uma só coisa. São tantas palavras, são tantas coisas que a gente vai se alimentando, mas se você parar para pensar, o que está aí dentro do seu coração hoje? Se hoje acabasse essa palavra aqui, o que fica? E eu comecei a recitar a palavra.
todas as palavras que eu conheço e a profetizar isso, porque elas estão aqui dentro, mas precisa de exercício, precisa de exercitar a palavra do Senhor, precisa de abrir a boca todos os dias e começar a declarar a palavra com autoridade, porque ela já está consumada. Quando a gente declara cura, a gente, Senhor, em nome de Jesus, se puder, né, a hora que o Senhor quiser, o Senhor cura. Não, Senhor, está consumado a cura. Eu não sei em que momento ela vai se manifestar, mas já está consumado. Nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar aquilo que nós estamos crendo. E para isso a gente precisa elevar os nossos olhos. Eu quero que agora sim você abra a palavra no Salmo 121. Que nós vamos recitar essa palavra. Antigamente, né, e tem ainda alguns lugares, alguns costumes em que as pessoas decoravam mesmo, né? Tem irmãos, né, a Igreja Assembleia, uma das pioneiras, elas guardam a palavra do Senhor. E a gente precisa começar a ter essa vontade, porque a palavra ela precisa estar aqui e não aqui. Teve um dia que eu encontrei com uma pessoa embriagada, e ali eu estava passando com a palavra na mão, não lembro se foi depois do culto, se foi antes, não sei, eu estava passando com a palavra na mão, e o bêbado falou para mim, isso tem muito tempo, a palavra tem que estar aqui, ó. Eita, glória. Aí eu passei, eu falei assim, Senhor, eu entendi, eu entendi, né? E hoje eu estou entendendo ainda mais, que a palavra, ela precisa estar escrito no coração, porque se isso aqui me for levado, me for tomado, a mensagem, ela está dentro. E no Salmo 121, diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. É preciso elevar os olhos. É preciso transformar a nossa visão. A igreja precisa, nós precisamos de novas lentes. Nós precisamos enxergar de novo. Nós precisamos tirar a lente da miséria, a lente daquele que fica pedindo e nunca recebe. Mas a gente precisa crer que nós já recebemos. Nós precisamos dos olhos da fé. Nós precisamos que os nossos olhos da fé sejam ativados. Essa palavra, no contexto, fala sobre um lugar onde, em Jerusalém, o povo tinha um hábito de colocar os altares dos deuses nos lugares mais altos. Eles tinham costumes de levantar os seus altares nas montanhas. Olha o tamanho da soberba do inimigo, né? Ele queria o lugar mais alto para que todo olho pudesse ver os seus altares.
E o salmista, já entendendo a resposta da pergunta que ele iniciou, eu quero que você entenda isso. É preciso tirar os olhos da terra, dos altares, dos prazeres, dos desprazeres, para poder ativar a fé. Ainda que o inimigo esteja nos lugares altos, o nosso Deus está no lugar muito mais elevado. Ele está no alto e sublime trono. E o salmista olhou para aquele tanto de altares e ele declarou, ele fez uma pergunta que ele já sabia a resposta: eu elevo os meus olhos, da onde vem o meu socorro? E eu pergunto isso para a igreja: da onde vem o seu socorro? O seu socorro vem daqui da terra? Será que o seu socorro vem do seu trabalho? O seu socorro vem do seu pai? O seu socorro vem da sua mãe? Agora o Senhor está te chamando para ter um socorro superior, de vocês conseguirem ver além dos problemas, além dos altares. Um socorro que só pode vir daquele que está sentado no alto e sublime trono, aonde ninguém conseguiu tocar. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que criou todas as coisas. Será que nós estamos crendo num Deus que criou todas as coisas? Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Não. E hoje nós estamos num lugar muito mais privilegiado do que do salmista. Porque até aqui, então, Jesus ainda não tinha consumado o plano. Mas está tudo consumado. Está tudo feito. E por que a gente ainda está vivendo como se não tivesse recebido tudo? O Senhor, Ele trocou as minhas vestes. E eu creio que Ele vai trocar as nossas vestes. Tirar toda a miséria. E nos dar vestes de filhos. A palavra diz que o filho, ele tem direito em tudo que é do pai. Então a saúde é o seu direito, é a vontade de Deus para a sua vida. E quando ela não está acontecendo, nós precisamos clamar para que a nossa visão seja transformada, para que a nossa visão seja mudada. Lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, vai falar da cura de um cego. E às vezes Deus precisa nos despertar para que a gente possa viver uma vida vitoriosa. A igreja precisa elevar os olhos para ver que essa vida já foi disponibilizada para a gente. Já está consumado. Marcos capítulo 8, versículo 22 diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia.
não entres na aldeia. Esse lugar era uma vila de pescadores. Existia só pessoas iguais, era uma vila de pessoas que faziam a mesma coisa. Só que Jesus quis dar uma visão diferente para ele. É normal quando a gente vive num grupo de comum acordo, que a gente fale a mesma língua, que a gente pense sobre as mesmas coisas, que a gente fale já até com um certo, esqueci a palavra, mas com um modo de falar, com palavras que aquele grupo já está familiarizado. Mas Jesus quis tirar esse homem daquele ambiente. E às vezes Deus precisa nos tirar de determinados ambientes. E agora eu estou falando da terra. O Senhor precisa nos tirar desse ambiente, para que a gente possa ver como o céu está vendo. No primeiro momento, aquele cego, ele começou a ver tudo embaçado. Mas ele já estava enxergando. Mas o que precisava mudar? A percepção daquilo que ele estava vendo. E o Senhor tocou ele pela segunda vez, para que ele pudesse ver claramente, para que ele pudesse perceber. Talvez a igreja está precisando de um segundo toque de Deus, de um segundo toque de Jesus, para que a gente venha a perceber e não apenas só enxergar. A perceber que nós temos um Deus que é todo poderoso, que nós temos um Jesus que veio nos mostrar um caminho que vai levar a gente de volta para a eternidade, que vai fazer a gente valorizar aquilo que já está consumado, a acreditar, a ter mais fé, a ativar a fé. Nós precisamos exercitar isso. Começar a declarar a palavra como uma verdade absoluta, como algo que eu vejo claramente, e não como alguém que espera alguma coisa. O Senhor, Ele está pedindo que a gente mude de espera para alguém que já recebeu. Porque a fé é isso. Se nós não sairmos do lugar de espera, está sempre esperando alguma coisa, nós nunca vamos ter a nossa fé ativada. A gente vai ficar esperando. E Jesus nos chama para ter fé naquilo que já está consumado. A gente não está vivendo uma vida esperando para ver o que vai dar. Já está escrito. É viver agora todos os dias com essa verdade. Senhor, eu não sei em que momento vai se manifestar, mas certamente vai se manifestar. Senhor, eu não sei em que momento o Senhor vai alinhar minha casa, minha família, mas eu sei que vai se manifestar. Eu creio que vai se manifestar. Elevar os olhos. Os olhos são porta de entrada. Nós precisamos entender que aquilo que passa pelos nossos olhos está entrando dentro, está dentro de nós. E toda vez que a gente percebe algo dentro, nós precisamos fiscalizar as portas de entrada, os ouvidos, os olhos, para saber por que a fé ainda não está viva dentro de nós. O que está faltando para a gente ativar a fé dentro de nós? Nós não já cremos nesse Senhor como Salvador da nossa vida? Acabou a bateria. Nós já não cremos, já não aceitamos.
Por que nós ainda não estamos vivendo uma vida vitoriosa? Será que você conseguiria escrever, se a gente perdesse a nossa referência hoje, será que você conseguiria evangelizar alguém? Será que você conseguiria fazer uma trajetória e pronunciar para alguém, para que ela pudesse crer através de você? Nós precisamos começar a praticar isso. Porque eu me peguei, Senhor, é tanta coisa, por onde que eu começo? A gente perde até o fim da meada, como diz no ditado. E a gente precisa ter bem certo dentro de nós qual é a razão da nossa esperança. A gente não pode ficar dependendo de um livro, de uma Bíblia, para poder pregar a palavra. Nós precisamos ter ela aqui. Será que o que eu vivi com Deus é suficiente para que outros venham e creiam nesse Deus? E eu fiquei pensando em João, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas. E ele foi tão ousado que ele escreveu o Evangelho da forma dele. E ele entendeu, quando ele viu Jesus, que um novo início estava bem na frente dele. E ele começa o Evangelho reescrevendo Gênesis. No princípio, o Verbo era Deus e estava com Deus. Ele viu o Gênesis na frente dele, ele viu o início de uma nova história bem diante da frente dele. E ele escreveu isso tudo. Será que a gente já se deu conta de quando o nosso Gênesis começou? De quando o nosso início começou? O que aconteceu para que você cresce nesse Deus? Qual é a sua vivência, a sua experiência? Qual é a razão da sua esperança? Por que você creu nele? Esses dias, Dia dos Pais, eu fui almoçar com meu pai. E chegando lá eu tive uma surpresa, porque eu vi um carro diferente na porta. E eu falei, uai, de quem que é esse carro? E quando eu cheguei dentro da casa dos meus pais, o padre estava lá. O padre estava almoçando com meu pai. E ali eu falei assim, opa, o que o Senhor está querendo aqui? O Anísio rapidamente já começou ali a conversar com o padre, a se entrosar com o padre. E a gente sentou na mesa junto e a gente começou a comer junto. E o padre pregando a palavra com sabedoria, com respeito. E eu pensando, uai, Senhor, eu falei isso hoje. E eu vendo ali uma fé ativa no coração dele. E eu já comecei a me questionar. Senhor, porque eu sou investigadora, né? Para quem não sabe, se eu pudesse ter sido investigadora, eu seria. Senhor, mas esse homem está falando tudo que a gente falou. Qual que é a minha diferença para ele? E eu não tive resposta imediata. E o padre contou as experiências missionárias dele, de quando ele foi para a missão, e a gente compartilhando com ele com a gente. E ele com muito respeito ali conversando, porque meu pai falou que nós éramos pastores. E a gente teve um momento, ele falou assim, graças a Deus por vocês, casal de Deus. Foi muito bom ter vindo aqui conversar com vocês. E eu saí dali com essa pergunta. Falei, meu Deus, qual é a diferença nossa para ele? Por que eu devo acreditar que o meu caminho é esse? Por que eu vivo a verdade? E o Senhor começou a falar sobre a fé. Porque a fé é o que faz viver aquilo que nós cremos. Vocês estão entendendo isso?
Eu posso estar em qualquer lugar, mas se eu tiver fé, essa fé faz viver. E ali o Senhor me fez lembrar, o Senhor me respondeu depois de uma semana. E o Senhor falou, não olhe para as diferenças. Olhe para aquilo que eu chamei você para viver. E eu me lembrei que naquela mesma terra, meu pai mora na roça, né? Naquela mesma terra, quando eu tinha 8 anos, eu morava na roça, e a roça era muito grande. E eu, brincando sozinho, num lugar distante, numa árvore, em cima de uma árvore, com uma boneca, e essa boneca, ela caiu. E eu fui no impulso de pegar, e eu caí da árvore, saí rolando até lá embaixo. E quando eu cheguei lá embaixo, eu tinha batido o estômago, eu perdi a respiração. E eu fiquei sem ar e comecei dentro de mim, porque a voz não saía. Minha Nossa Senhora Aparecida, me ajuda. Minha Nossa Senhora Aparecida, me ajuda. E ali eu ia clamando por aquela fé que eu tinha e nada acontecia. E quando eu estava quase perdendo as forças, dentro de mim saiu um, meu Deus! E a hora que saiu, eu voltei a respirar. E com 8 anos, ficou uma pergunta na minha cabeça. Por que quando eu chamei Nossa Senhora, ela não me socorreu? E quando eu chamei Deus, Ele me socorreu. Mas como uma criança, eu não dei confiança para aquela pergunta. Só ficou na minha cabeça. Ficou registrada. E eu tive uma vida na igreja católica ativa. Eu li o Evangelho, eu participava das coisas. E ali veio uma resposta para o meu coração. Aonde a minha fé foi ativada? Em Jesus. Aonde a minha fé me transformou? Em Jesus. Então eu, Micheline, posso dizer e profetizar naquilo que eu acredito, que o meu socorro, ele vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. E não existe ninguém que vai tirar a convicção que está dentro do meu coração, porque eu vivi. O Senhor, Ele me treinava e eu não percebia. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que Deus sempre esteve lá. Aleluia. Deus sempre esteve com a gente desde o ventre da nossa mãe, como a palavra diz. Nós só não demos conta de que Ele estava lá, mas Ele estava. Oh, aleluia. O Senhor me curou um sentimento que eu tinha, porque quando eu me converti, parecia que Deus me rejeitava. Porque era tanto pecado, era tanta coisa para consertar, que eu não conseguia me sentir amada por Deus. Parecia que sempre tinha uma barreira, Mas quando eu olhei para trás, eu vi que Ele estava presente em todos os momentos. Aleluia. Eu quero que você faça essa retrospectiva nessa semana, que você se assente e comece a se lembrar de quando você não servia o Deus que você serve hoje, de como que você começou, porque isso vai ser importante para ativar a nossa fé, a nossa convicção. Eu vivi tantas experiências com esse Deus, que ninguém pode me arrancar a minha convicção. Ninguém. Aleluia. Se você viver experiências com Deus, os teus pés vão estar enraizados no Senhor. Aleluia. Ninguém vai te arrancar, nenhum vento vai te levar. E o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer tratar as nossas raízes, para que nós possamos crescer e cumprir o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito?
ser filho e tornar as pessoas filhas. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio falar de um Senhor que aquele povo já conhecia. Ele veio falar de um Pai que sempre esteve presente. Em todos os momentos da sua vida, Ele estava lá. E que nós possamos reconhecer isso. Porque a palavra diz no Salmo 115, honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti a glória. A Ti a glória. Foi o Senhor que nos trouxe para a presença dEle. Porque se não fosse Ele, jamais nós estaríamos aqui. Quem somos nós para encontrar o caminho certo? Se não é o Senhor a nos conduzir, jamais a gente conheceria a verdade. A gente está brigando, a gente está discutindo por coisas tão banais. Uns crê de uma forma, outros crê na outra. Espera aí. Calma aí. Quem garante com absoluta certeza que esse livro aqui é verdadeiro, senão o Espírito Santo? Quem foi o homem que escreveu isso aqui? Alguém conhece? A gente está tão altivo que a gente está confiando que a nossa interpretação é a certa. Gente, a gente precisa voltar para o nosso lugar. Tirar o orgulho e colocar vestes de humildade. Clamor nos lábios, Senhor, me conduz no caminho certo. Porque se o Senhor não me conduzir, eu não vou chegar lá. Tem tantos deuses, tem tantas vozes, tem tantas evidências, influências. As coisas estão tomando outras vestes. Antes eram imagens de escultura, hoje são pessoas. E nós estamos caminhando para o fim. Porque o fim é o homem no centro. É o homem acreditar que ele consegue, ele chega, ele vai. E a independência de Deus, ela está tomando e enraizando o nosso coração. E a gente está achando, tá bom, agora eu já sei. Como Pedro. Pode deixar comigo, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Opa! Para trás de mim, Satanás. Você não sabe o que você está falando. Ainda essa noite você vai me negar. E essa traição, meus amados, não vem de um coração ruim, não. Vem de dizer, não, agora eu sei, deixa comigo. Agora eu sei. Independência. Nós precisamos voltar para o lugar de depender, de olhar para o céu e falar, Senhor, Pai, me guia nesse dia de hoje. Conduz o meu caminho nesse dia de hoje. Porque eu já estou forte demais, eu já estou suficiente demais. E eu quero dizer para vocês que nós somos insuficientes. E é por isso que nós cremos num Deus que é suficiente. Nós cremos num Deus de graça. Porque se não for a graça dele, nós não merecemos. Não existe merecimento até quando nós entramos no lugar de filhos obedientes, aonde a gente busca, a gente jejua, a gente se afasta do pecado. Às vezes a gente começa a achar que agora não, agora eu estou pronto para ir, agora eu posso ir. Não.
Você ainda depende de um Salvador. Você ainda depende de Deus guiando os teus passos. O Deus Criador, a fonte de vida. Para a gente continuar a nossa caminhada de fé, nos nossos dias, no nosso tempo, nós precisamos ativar a palavra no nosso coração. Testar, provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos experimentar a presença com a gente. Viver experiências. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para Deus, quando nós elevamos a nossa visão, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele vai conduzir os nossos passos. E ser conduzido por Deus, às vezes, não é ter entendimento. É ser guiado como um cego. Se nós pensarmos no que João disse sobre Jesus, e o que Jesus disse para Nicodemos, aquele que é da carne é carne, mas aquele que é do Espírito é Espírito. Jesus veio de uma forma diferente de nós. Ele veio de uma forma espiritual. Ele veio com a visão aberta e nós estamos sendo conduzidos por Ele. E quando nós estamos caminhando, às vezes acontecem coisas pelo caminho que a gente começa a murmurar, que a gente começa a blasfemar, que a gente fica nervoso, que a gente fica estressado. Eu quero ir para Juiz de Fora, mas o carro estragou. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ir para Juiz de Fora, eu vou de qualquer jeito. Calma. Olhou para o céu, clamou por esse Deus que está te guiando. Aleluia. Confia nele. E às vezes vai precisar de não ir, porque Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Aleluia. E nós estamos perdendo a fé. A gente quer fazer de qualquer jeito. Não, eu vou de ônibus então. Nós precisamos voltar para o lugar da dependência. Dependentes do Senhor. Porque ao contrário de nós, há momentos que nós estamos muito ativos, mas há momentos que nós estamos cochilando, desanimado. Todo mundo vive isso. Há uma semana que você não quer orar, não quer ler a palavra. Será que nesse momento você pode confiar na sua segurança? Ou você pode reconhecer que a graça do Senhor está sobre você? E até nessa semana, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te mantendo vivo. Até nisso, porque Ele não dorme. Ele está o tempo todo cuidando de nós. Ele está o tempo todo com os olhos sobre nós. Porque Ele é fiel na sua palavra. O Espírito da verdade vai guiar a nossa vida em toda a verdade. Não precisa dessa gastura. Ai, meu Deus, será que eu estou sendo enganado? Confia no seu Deus. Confia no seu Pai. Porque Ele é Deus de solução. A palavra diz que o povo de Israel ia passar por uma batalha. E o rei da cidade que aquele povo ia passar não permitiu que eles passassem por dentro daquela cidade. E ali o rei soube de um profeta. E o rei quis comprar aquele profeta para que aquele profeta amaldiçoasse o povo. E ele não conseguisse vitória. E o rei veio com muitas honrarias, para comprar o profeta. Porque ele disse, certamente,
Se eu comprar o profeta que abençoa o povo, se ele amaldiçoar, acabou esse povo. E o profeta resistiu por um tempo, até que ele começou a querer ir nesse caminho, de pensar que ele tinha esse poder. E o Senhor impediu. O Senhor impediu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus amados, que o Senhor impede que pessoas erradas conduzam a nossa vida. O Senhor remove, o Senhor retira. O Senhor tira o engano, é Ele que é o Deus. Aleluia. Pode ter profeta, pode ter pastor, pode ter evangelista, tem isso tudo. Mas para fazer aquilo que Ele ordenar. Quando o homem pensa que ele é suficiente, o Senhor impede. Nós não temos motivos nenhum para desconfiar, para ficar nessa canseira que a gente está. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, porque a gente está o tempo todo tentando perceber se eu posso acreditar, se eu posso confiar. Confia no Senhor. Creia no Senhor. E Ele vai conduzir todas as coisas. Eu já vi diante dos meus olhos, no meu início de caminhada, eu começando a ter o meu coração despertado ali para o amor. E eu, Anísio, vamos acompanhar o pastor Alfredo, vamos acompanhar a pastora Denise. Ele, não, eu estou nessa igreja aqui, o Senhor me plantou aqui, enquanto aqui não acabar, eu não tenho autorização para sair daqui. E o Senhor fechou aquela igreja. O Senhor fechou aquela porta. Por conta de nós? Não. Por conta de tudo que estava sendo feito. E porque o Senhor olhou para nós, olhou para o meu coração e falou, minha filha, é isso, eu quero que você me segue. O Senhor está cuidando de vocês. O Senhor vai dar a provisão para vocês. Não precisa pôr as mãos aonde Deus já está. A palavra diz que toda sorte de bênçãos já estão nas regiões celestiais. Quando nós acessamos a fé, nós entramos nesse lugar de vitória, de reinado. A palavra diz que nós estamos governando com Cristo. A igreja tem autoridade. A igreja tem o favor do rei. E nós precisamos entender que é só profetizar. É só abrir os nossos lábios. Que o Senhor, Ele faz. Ele é que guarda a nossa caminhada. O Senhor é o nosso guarda. Na nossa casa tem uma guarda. Tem uma ronda que acontece 24 horas por dia. É a presença, o favor de Deus, a proteção de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Se nós não entendermos que é a palavra que nos protege, contra a palavra não existe encantamento. Não existe quem profetiza maldição sobre a nossa vida, se a gente entender que já somos abençoados por Deus. Não existe maldade que o outro possa me fazer, que possa me tocar, que possa me violar. Não! O Senhor é que te guarda. O Senhor é que nos guarda. Nós precisamos declarar isso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ele não permitirá que o sol te moleste. O Senhor, Ele nos dá um novo início em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que foi maldição, hoje é bênção. E eu não estou falando de você sair de um lugar e ir para o outro, não, é de você trocar as lentes da sua visão.
O que muitos chamam de serviço, nós chamamos de propósito. Comece a enxergar o propósito em todos os lugares que você está estabelecido e você vai ver um milagre acontecer na sua frente. O trabalho que era pesado, era cansativo, era desgastante, vai virar um lugar de fluidez, de leveza, de propósito. E se Ele quiser te conduzir a outro lugar, Ele te conduz. Mas Ele não te conduz pela escassez, porque está ruim, porque está pesado. Ele te conduz porque você viu um propósito. Amém. Nós precisamos parar de nos movimentar de forma errada, por estar vendo miséria. Se você encontrar o propósito aonde você está, Ele te tira do lugar de miséria e te faz assentar no lugar de vitória. Aleluia. A palavra diz que Ele tira o necessitado, Ele tira o necessitado do pó, Ele tira a nossa condição de miséria e nos faz assentar como príncipes, como alguém que governa. Independente de que profissão nós estamos fazendo, não é sobre isso. É sobre um estado de espírito que governa aonde nós estivermos. O Senhor quer fazer isso. O Senhor quer tirar toda a maldição, toda a miséria, toda a escassez. E nós não vamos ser arrancados, nós vamos ter as nossas lentes mudadas. Nós vamos ter a nossa lente trocada, em nome de Jesus Cristo. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Amém? Não vamos quebrar princípios, porque senão depois nós vamos ter que voltar, nós vamos ter que retroceder. Vamos entrar e sair com a presença de Deus. Porque quando o povo saiu do Egito, ele saiu com a presença de Deus. E se Deus tiver saídas para a sua vida, vai ser com Ele, não vai ser você. Espere o Senhor, espere pelo Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. A gente vai ter que retroceder e voltar em todos os lugares que a gente não aprender a sair da forma certa. Se temos conhecimento para entrar, nós precisamos ter para sair também. O Senhor precisa mudar a nossa mente em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Convido você a se colocar de pé nesse momento.